Ok, bom dia. 5h08. Hoje são 3 de junho. 3 de junho de 2026. Não posso esquecer que no dia 6, próximo sábado, tenho um compromisso de atenção com o meu filho caçula da segunda ninhada. Faz aniversário, faz 20 anos. Não posso esquecer. Também, sábado, o Brasil já está nos Estados Unidos, a seleção brasileira de futebol, e joga contra o Egito, um time africano. Ontem o algoritmo me mandou novamente informações, sabe, lembranças do que foi o Egito. Egito, um país africano, ali onde o Rio Nilo, na foz do Rio Nilo, certo? Ali, as proximidades do mar Mediterrâneo. E ali havia povos que conflagravam, certo? Tinha o povo na Palestina, ali, sabe, onde havia o reino de Judá. E havia também o reino da Babilônia, onde hoje é o Iraque, a Babilônia é o Iraque. Ali havia a Síria também, tá certo? E esses povos conflagravam entre si, sabe? Só viviam na porrada, na porrada. E o interessante é que havia vassalagem no meio, sabe? Submissão, opressão de um povo sobre outro, sabe? E cobrava proteção, cobrava tributo, certo? Tributo, aí, sabe, uma taxa de proteção. E o povo vassalo pagava, certo? Hoje o mundo, quando a gente pensa, veja que aquilo ali estava 5 séculos, talvez, 4 séculos antes de Cristo, como diz o Lejane, antes da era comum, certo? E hoje, quando a gente compara com o que está acontecendo, eu acho que eu vou logo, sabe, ver, tem a questão da doutrina Monroe, eu acho que eu vou fazer isso, tá certo, aproveitando o gatilho, e para ver, examinar, sabe. O Fachin estava se queixando para um emissário da ONU, agora esses dias, e a notícia que está aí, sabe, na internet, de que há pressões externas sobre o Poder Judiciário brasileiro. Aí eu me lembrei da aplicação da lei Magnitsky, uma lei estadunidense, para punir pessoas que submeteram um russo a situações de opressão na Rússia, eu acho, tá certo? E essa pessoa, eu acho que ela terminou morrendo, não sei bem como é que foi isso aí, a história da Magnitsky. Mas Magnitsky foi uma pessoa, foi um ser humano, certo? Uma pessoa que foi como é que a gente fala? O termo adequado, que foi perseguido, não é perseguido que eu quero falar, assediado, certo? Que foi assediado de alguma forma, e na sua liberdade, sabe, na sua integridade humana, tá certo? E me parece que o agente causador foram os russos, ali o governo russo, o Estado russo, não sei. E os Estados Unidos então criou essa lei para impedir que esse tipo de situação se repita, tá certo? E eu não sei se por conta disso ali o governo russo foi cobrado em responsabilidade, tá certo? E aqui no Brasil aconteceu que, por conta
da presença do Trump no governo estadunidense, sabe? Ele e o grupo dele, o grupo político, os neocons, os sionistas, resolveram aí, sabe? Retomar aí o papel, sabe, dos Estados Unidos no mundo, tá certo? Cobrar aí, sabe, o valor que os Estados Unidos tiveram no passado, tá certo? O papel econômico, o papel financeiro, o papel político. E o Trump chegou com um tal de MAGA, Make America Great Again, tá certo? O governador de São Paulo pegou o boné que o Trump mandou fazer, tá certo? E meteu na cabeça dele. E o governador, então, de São Paulo, ele é um trumpista, tá certo? E o Trump, ele é um cara de extrema direita, tá certo? Ele é um cara do contra, tá certo? É um cara da força bruta, é um sujeito violento, tá certo? E com violência ele está reagindo, sabe? Então veja, de repente ele quis industrializar o país dele na marra. O país dele, neoliberal, a partir da década de 70, 80, tá certo? Aplicou o neoliberalismo ao extremo em matéria comercial, abriu os portos estadunidenses para o comércio global, certo? E instituiu um tal de globalismo, tá certo? Onde a abertura dos mercados foi intensa, tá certo? Veja que em 70 houve um movimento no Chile, por exemplo, com a mesma intenção. Teve uma universidade, a Universidade de Chicago, onde havia ali o Hayek e havia o Milton Friedman, que pregava a liberdade total no mercado, tá certo? É no mercado e na vida, na política, tá certo? E essa escola de Chicago foi bater no Chile, onde havia um governo socialista. Como é que chamava o presidente? O Allende, tá certo? E ali deram um golpe militar no Allende e assumiu um tal de Pinochet. E o Pinochet convidou, ou não sei como é que foi isso aí, como é que a Universidade de Chicago chegou por lá, sabe, mas uma universidade estadunidense, chegou por lá com a doutrina neoliberal pesada, ultraliberal, tá certo? E lá fizeram a aplicação desse neoliberalismo ali, sabe? E foi de arrepiar porque o neoliberalismo, em essência, apresenta o mercado como o ente organizador. Como é que a gente poderia chamar? Um logos, não é bem um logos, tem uma outra palavra que agora não vem, tá certo? Mas seria quem na sociedade ali, sabe, cheio de demandas, de atenções na economia, de atenções na organização social, a atenção nos desejos individuais, tá certo? O mercado, então, seria ali formado por empresários, seria, então, sabe, a entidade que iria promover, sabe, o movimento daquela sociedade, tá certo? E para isso prega o individualismo, onde cada indivíduo tem que se virar, tá certo? E com isso alivia o tamanho do Estado que passa que renuncia a ter poderes de investimento na sociedade quando lega para o mercado o poder de organizar economicamente, tira do mercado economicamente e socialmente. Tira do mercado a possibilidade de cobrar impostos para fazer investimentos em políticas públicas, por exemplo, na saúde, na educação, no saneamento, tá certo? E, e com isso cria uma situação política, uma política menor do poder executivo, por exemplo, tá certo? O poder executivo passa a ser um poder minúsculo e talvez para isso o parlamentarismo talvez pudesse ser a melhor forma de governo, tá certo? Havendo, portanto, apenas dois poderes, o poder legislativo e o poder judiciário. Dentro do poder legislativo estaria o poder executivo, o primeiro-ministro, qualquer coisa assim. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Os Estados Unidos continua uma república, né, uma república federativa constituída de 50 estados. E
E com essa forma de Estado e de governo, sabe, ela varou ali as, as 30 décadas do final do século XX, tá certo? E com isso abriu ao máximo o mercado, e o que aconteceu foi que as indústrias então estadunidenses começaram a procurar mercado. Não só o mercado foi aberto para fora, como o mercado procurou para fora também, tá certo? Levando produtos estadunidenses e recebendo produtos estadunidenses. A conclusão foi que houve um embaralhamento de tudo isso aí, tá certo? Houve uma desregulamentação, é isso que prega o neoliberalismo, tá certo? Em matéria de exportação, por exemplo. Exportação que lembra hoje, por exemplo, a taxação é de 25% que está padecendo o Brasil por conta de movimentos feitos agora pelo Trump nos últimos 10 dias, tá certo? Aí nós temos então os efeitos da economia e da política na sociedade estadunidense, tá certo? É isso que está acontecendo hoje no mundo e com repercussões aqui no Brasil, que de certa forma segue o mesmo padrão, tá certo? Nós também somos uma república e temos abertura de mercado, tá certo? De mercado pouco protecionista. Recentemente o Brasil celebrou um acordo com a União Europeia, por exemplo, para transações comerciais e transações tecnológicas, e enfim. Eu só sei que em tudo isso o que predomina é o papel da economia, o valor econômico dando as ordens sobre os humanos, tá certo? Impondo a direção aos humanos, tá certo? E a escolha é ou você vai individualmente dentro da sociedade, sabe, desenvolvendo a tua vida, ou então você escolhe um outro modelo, um modelo que dê uma aliviada no individualismo e te faça meio social, tá certo? Não socialista necessariamente, podendo ser, tá certo? Só que para ser socialista, aí você emenda o bigode, sabe, na porrada com o capitalismo, tá certo? Aí não dá certo. Veja que hoje nós temos aqui um país socialista na América do Sul, na América do Sul, estou falando, a Venezuela, tá certo? Ali na América Central nós temos a Nicarágua, talvez. Quem mais ali na América Central? Tá certo? Temos ali sim, veja, são os dois extremos, o socialismo e o capitalismo. Temos a China, mas a China não conta, rapaz. Quem que vai enfrentar a China? Quer é ver. Quer é ver os Estados Unidos ali, sabe? A não ser que ele tome a primeira iniciativa, tá certo, de detonar, sabe, todos os chineses, 1,5 bilhão de chineses de uma vez só ali, sabe, jogando aí uma trezena de bombas atômicas ali, eliminando os chineses da face da Terra, tá certo? Mas fora isso, o capitalismo mundial enfrenta uma parada dura ali com a presença da China, que é socialista, tá certo? Tem uma organização política centralizada no Partido Comunista, tá certo? E não é moleza, não. E a coisa ali, sabe, essa mudança ocorreu em 49 com Mao Zedong, tá certo? Então veja, de 49 tem 51 anos no século XX, tá certo? Com mais 26 agora, 77 anos, quase 80 anos de prática de socialismo ali, de governo centralizado, tá certo? De economia planificada, como eles dizem, né? Então não é fácil, e essas são as opções. E nós brasileiros aqui, rapaz, ficam olhando o Lula assim, olha, dançando na chapa quente, certo? O Lula ele quer ser social-democrata, tá certo? Porra, bicho, é foda. E então é isso, tá certo? Eu vou então, veja que eu queria fazer uma correção, ontem eu quis usar a palavra repositório para significar depósito, certo? Eu não lembro qual era o contexto e falei depositório. Não existe depositório, existe repositório para significar depósito, tá certo? Ou espaço de recepção de quantidade ou qualquer coisa assim. Mas tirando isso, eu não tenho mais alguma coisa aqui. Eu disse, é bem aqui assim, sabe? Ontem, dia 2, tá certo? E eu vou dizendo, já falei que hoje são agora 5 horas e 22, hoje são 3. E ontem, 2, eu coloquei assim, Trump puto com o Bibi, diz o Axios. O Axios é um canal de internet, tá certo?
Eu anotei aqui, é qualquer coisa assim. Diz que é um canal de vazamentos do que acontece ali na Casa Branca, eu não sei se é isso. Mas se descobriu que ali, sabe, do dia primeiro, veja, hoje é quarta, é terça, na segunda-feira ou no domingo, eu não sei, houve um telefonema entre Trump e o Netanyahu, certo? E veja que o Trump está agoniado ele está sob pressão por conta da aprovação do governo dele nos Estados Unidos. Ele conta basicamente só com o apoio do núcleo duro, dos trumpistas, do pessoal do MAGA, tá certo? Cerca de 30%, 35% de aprovação só. E esse ano vai ter eleição ali para renovar ali, sabe, o Congresso deles lá, a Câmara dos Deputados e o Senado. E veja, ele está preocupado com isso, sabe? Se ele perde ali, ele fica vulnerável, tá certo? E veja, ele abriu uma guerra contra ali o Irã, tá certo? Ali na Ásia Ocidental, tá certo? Ali na região ali do Oriente, tá certo? Do Oriente Ocidental, tá certo? E aí, rapaz, o bicho pegou porque eles se surpreenderam com a resistência. O pessoal gosta de falar a palavra resiliência, mas eu não vou usar não. Com a resistência e com a resistência do Irã, tá certo? Que de certa forma lidera uma resistência, um tal de eixo da resistência ali, sabe, apoiando o Hamas, por exemplo, apoiando o Hezbollah, tá certo, que são movimentos de resistência, o Hezbollah no Líbano e o Hamas ali na Palestina, tá certo? E outros países, sabe, ele se metia ali com a Síria, ali, sabe, e apoiava o governo como é que chamava o cara que correu lá para a Rússia? O Lejane fala o doutor o quê, rapaz? Eu não lembro, sabe? Eu estava vendo aí, rapaz, que veio um vídeo para mim falando dos sírios, sabe, no passado, 500 anos antes da Era Comum, tá certo? E, rapaz, e os sírios ali botavam para chulear, tá certo? Teve um tal de Assurbanipal, tá certo? Um sírio medonho, rapaz, um rei, sabe? Um dinástico ali do caralho, tá certo? Eu não sei se ele comia criancinha, rapaz, se ele comia o fígado, sabe, dos vencidos, sabe, eu não sei, rapaz, sabe que o cara era mau. Só que ele tinha um problema, rapaz, sabe, ele gostava de leitura. Foi ali, sabe, como é que chamava aquele povo lá que descobriu a escrita, não vou lembrar o nome agora, tá certo? Mas havia um povo ali, rapaz, no Entre Rios, ali na Mesopotâmia, sabe, que lidavam já com a escrita, sabe, em placas de barro, de barro, certo? E o Assurbanipal gostava de ler, sabe, de se informar pela escrita, e tinha uma biblioteca, tá certo? E essa biblioteca chegou até nós, tá certo? Muita coisa do que aconteceu ali, daqueles povos para aquelas bandas ali da Síria, tá certo? E eu não sei que Oriente é aquele, é Oriente Médio, tá certo? Eu só sei, rapaz, que do passado vieram aquelas placas de barro e muita coisa veio junto, tá certo? E eu só sei, rapaz, então, que o Trump foi procurado pelo Netanyahu, tá certo? E o Netanyahu soprou no ouvido dele, sabe, que era possível derrubar o Irã, porque o Irã ameaça ali, sabe, Israel, o Estado de Israel, a existência do Estado de Israel. E o Estado de Israel foi criado ali na região do Oriente Médio para ser uma ponta de lança, uma cabeça de ponte, como quiser, tá certo? Eu estou falando de expressões de guerra, tá certo? E veja que ali tem os árabes, tá certo? E os árabes no passado, rapaz, os árabes são muçulmanos, sabe? E esse pessoal aí, rapaz, sabe, tem umas ideias aí, sabe, são resistentes, eles querem espaço também, tá certo? Eles querem disputar, eles querem ter existência, tá certo? Porra, bicho. E o Estado de Israel foi criado em 48 para justamente representar a presença do Ocidente naquela região ali, tá certo? Para fazer enfrentamento. Aí veja, de repente surge ali, sabe, o Irã querendo fazer bomba atômica, está com 400 quilos de material atômico, eu não sei qual é a substância, tá certo? E os Estados Unidos estão afim desse material, rapaz, não sei porquê, tá certo? Veja que Israel tem bomba atômica, tá certo? E mais ali adiante o Paquistão tem bomba atômica, a Índia tem bomba atômica, Estados Unidos tem bomba atômica, a Rússia tem bomba atômica, e todo mundo tem bomba atômica, rapaz, até a Coreia do Norte tem bomba atômica, certo? Como é que chama o presidente da Coreia? É o, como é que chama? Não vou lembrar.
Aí, rapaz, é o seguinte, aí o Irã disse, eu também eu quero uma bomba atômica, tá certo? Aí começou a produzir ali, sabe, como é que eles chamam ali, sabe, depuração de urânio, qualquer coisa assim, tá certo? Produzir urânio, tá certo? Aí o Irã diz que é para usar o urânio sem fins militares, tá certo? E subscreveu normas internacionais aí, sabe? Tratados internacionais que controlam, sabe, aí a produção de bomba atômica, essa coisa toda, tá certo? Só que o pessoal não acredita, tá certo? Nisso aí. Eu só sei que o Netanyahu tem aí, sabe, sendo o representante do Ocidente ali no Oriente Médio, tá certo? Ele chegou e disse, sabe, olha, é o seguinte, pessoal, aí União Europeia e Trump aqui, tá certo? O negócio, o bicho tá pegando, ali os iranianos estão querendo bomba atômica, eu preciso de ajuda, tá certo? Eu preciso fazer guerra, eu preciso acabar com o Irã, tá certo? Esse pessoal ameaça a minha existência ali, então é preciso acabar com eles, tá? Sabe? Antes que eles acabem com a gente precisa acabar com eles, é mais ou menos essa a ideia que tem ali. Aí ele chegou, sabe, o Netanyahu há uns 6, 7 meses atrás, ou 8 talvez, sabe, lá com o Trump, tá certo? Que é onde, nos Estados Unidos, é o lugar onde tem mais sionistas ali, sabe, mais sionistas ali, sabe, no território, tá certo? E esse pessoal é poderoso ali, sabe? O governo hoje dos Estados Unidos é dirigido por sionistas, tá certo? De certa forma, tá certo? O secretário de guerra, por exemplo, um tal de Peter Seg-7, como é que chama ele? Ah, não vou lembrar agora. Esse cara, ele é sionista, tá certo? E veja então que tem ali, sabe, ali, sabe, o que há hoje no mundo é essa questão aí, tá certo? Querem acabar com o Irã, tá certo? Só que descobriu-se que com a guerra que houve ali, sabe, apesar da destruição da infraestrutura, sabe, da infraestrutura social do Irã, tá certo? Que o Irã, rapaz, tem bomba pra cacete. Não tem a bomba atômica, mas tem míssil, tá certo? E o Irã se afundou na terra, tá certo? E ninguém descobre onde é que estão, sabe, as bombas do Irã, tá certo? E o fato está aí. E o Trump percebe, sabe, que essa ferida, sabe, no pé, tá certo, vai continuar incomodando o sapato, sabe, e vai dando desconforto para ele, sabe. Ele entrou nessa guerra de graça porque o Bibi disse para ele, sabe, olha o seguinte, a gente faz um movimento lá dentro, sabe, corta a cabeça da direção do país, tá certo, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu tenho informações aqui do meu sistema, do meu serviço de inteligência, do Mossad, sabe, que se pegar, sabe, ali a cabeça do Khamenei, está tudo resolvido. O fato foi que tiraram a cabeça do Khamenei, mas o Irã continuou resistindo. Mataram 150 dirigentes mais aí, eu acho, sabe, ali, sabe, dos iranianos e o povo continuou resistindo. O fato é que o Trump, sabe, é responsável hoje pelo desassossego do mundo, pela desestrutura das instituições financeiras do mundo, tá certo? Porque, sabe, é ele que dá apoio às bombas que o Israel usa ali contra o Irã, sabe? São todas produzidas, são ali, sabe, ou produzidas ou financiadas por dólar, tá certo? É aquela coisa toda. E o Trump é doido para acabar com essa guerra, rapaz, sabe? E então veja que no cenário geopolítico nós temos essa situação aí, sabe? Ali na Ásia Ocidental, ali no entorno do Irã, tá certo? Mexe com o Irã, ele pega, manda jogar bomba em uma daquelas 5 ou 7 repúblicas árabes ali do Golfo Pérsico, sabe? Mexeu com ele, sabe? Ele manda ali, sabe, míssil na cabeça ali dos árabes ali, tá certo? E os árabes são associados dos Estados Unidos e de Israel, tá certo? Indiretamente. Pô, bicho é foda. Rapaz, eu tô já com 24 minutos de vídeo, 24 de 27, eu vou ficando por aqui, rapaz. Eu não vou falar mais nada não, senão eu vou perder esse vídeo, tá certo? Eu vou ficando por aqui, eu não sei como é que eu vou chamar. Tem um Peter Reg 7 é o nome do cara, eu não sei se eu chamo de Reg 7 para esse vídeo, tá certo? Só para invocar, sabe? Para dizer que tem um doido bem ali, um sionista doido, rapaz, sabe? Um sionista acelerado, rapaz. E para facilitar o fechamento desse vídeo aqui, tá certo? Não interessa o nome desse cara, é um cagão, um cuzão, tá certo? Porra, bicho é foda. Eu vou ficando por aqui, rapaz. Sou um caboclo falador, rapaz. Quando são 5 horas e 32. Porra, terminei cedo hoje. Acho que incomodou bastante aqui a vizinhança. Puta que pariu. Eu não sei se a minha voz aí incomodou, tá certo? Porra, bicho. E quanto ao assobiado, tá certo? Eu continuo insistindo, sabe? Eu fiz ali uma suíte da música Cabocla, que foi tema de uma novela cantada por. Como é que chamava aquele cantor, hein? Ele era gago, certo?
como é que chamava ele? Não vou lembrar agora, tá certo? Cabocla, teu olhar tá me dizendo que você tá me querendo, que você gosta só de mim. Cabocla. Porra, bicho, é foda. Então é isso, rapaz. Olha, eu fico por aqui, rapaz. Sabe, eu poderia também chamar para esse vídeo de Cabocla, talvez fique melhor do que, sabe, prestigiar aquele filho da puta, aquele tal de Peter Reg 7, tá certo? Matador assassino, mataram 180 crianças, rapaz, numa escola, meninas aí, sabe, adolescentes que estavam na escola estudando, rapaz, o filho da puta mandou, sabe, aviões levarem bombas ali pro território do Irã, rapaz, sabe, puta que pariu, é foda. Acho que eu vou chamar de cabocla para este vídeo, para, sabe, lembrar este fato, esta composição musical, tá certo? E ao mesmo tempo lembrar que caboclas são mestiçagem, se a gente está falando aí de antropologia, está falando de mestiçagem humana, tá certo? Essa mistura de europeu com nativos, ou de mistura de europeus com os próprios negros, ou de negros com nativos, não sei. Essa coisa que aconteceu aqui no Brasil, tá certo? E o caboclo, de certa forma, não deixa de ser um termo talvez um pouco carregado aí em racismo, tá certo? Não sei. Mas é isso aí. Bom dia.